A maioria dos brasileiros, obviamente, não fica pensando no BRICS, né? Não passa o dia preocupado com o que representa essa união de países, esse agrupamento de países. E claro, no seu dia a dia, com as preocupações da sobrevivência, do trabalho, do estudo, do pagamento das contas, olha para essas coisas, para esses assuntos, como se fossem questões muito distantes, né? Sem muito significado para a vida. Mas não é assim. Na verdade, há uma importância muito grande que acontece numa reunião como essa, numa cúpula como essa, vai ter efeitos, inevitavelmente, das pessoas. No dia a dia, no trabalho, no estudo, no emprego, no investimento, na produção, no nível dos salários. Vai ter impacto na vida de todo mundo. É algo decisivo. Embora pareça tão distante, longínquo, sem significado relevante na vida das pessoas. E quem informa, quem deve trazer para as pessoas o quanto isso é importante, o significado de tudo isso, é a imprensa, não é? É a imprensa, esse é o papel dela. Porque se não está na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, na internet, como é que as pessoas saberão que aquilo está acontecendo e que aquilo é muito importante e tem um significado para suas vidas? Um significado daquilo que realmente importa para as pessoas, né? E não as idealizações que muitas vezes são preponderantes, prevalecem nos debates pseudo-intelectuais, na academia, nas redações e assim por diante. E, por sua vez, cabe também ao jornalismo, até por ser ele aquele que informará o que está acontecendo. Olha, está tendo uma cúpula do BRICS. Está acontecendo nessa cúpula isso e aquilo, uma ampliação no número de países. Cabe a ela também trazer a importância. Não é a informação pela informação. Bom, informamos sobre os BRICS. Meia dúzia vai se interessar, mas é a nossa obrigação informar. Não. É preciso mostrar que isso tem uma importância muito grande no emprego, na educação, na qualidade da saúde pública, no nível de investimento público, no nível de investimento privado, na geração de empregos, no aumento do salário e até naquilo que acontecerá com a economia mundial e, portanto, com a economia do Brasil nos próximos anos e nas próximas décadas. É muito importante, não é pouco, não. É bem mais importante do que coisas que são vendidas como sendo decisivas, relevantes. Mas além de dizer o que está acontecendo, é preciso explicar quais são os impactos, os rumos, a importância dessas decisões. E aí nos deparamos com uma situação que chama a atenção e que está no nível em que o assunto é analisado, informado e aquilo que é dito sobre os BRICS. E aí é nesse tipo de situação que você percebe o quanto o noticiário está contaminado por visões, ora maliciosas, ora infantis, por alguns códigos e crendices que são mantidas como abrigos, como amparos, como sustentação daquelas pessoas. Elas não conseguem viver sem aquelas crendices.
e reproduzem isso naquilo que fazem, ou seja, na informação e na análise. Então, o que acontece com os BRICS na imprensa brasileira chama a atenção. Eu ouvi, por exemplo, coisas do tipo: isso aí só serve para jogar o Brasil nos braços da China. Tem outra: não, isso aí não passa de um clubinho, porque não há, por exemplo, uma política específica de taxação de importações dentro do BRICS. É um clubinho que só tem interesse para a China. E aí vem as crendices, né? Nós defendemos, aí vem aquelas expressões que fazem parte das crendices. O mundo livre. E o que é o mundo livre? O mundo livre na cabeça dessas pessoas, aliás, essa expressão, ela perdeu inteiramente seu sentido e seu significado históricos, e hoje é apenas mais uma distorção de epígonos, né? Então os caras acham que mundo livre é o quê? A Europa Ocidental, o Canadá, alguns apoiadores em outros oceanos, né? No Pacífico, por exemplo, no Índico, então a Austrália, lá na Oceania, a Nova Zelândia, o Japão e alguns países que hoje são minoria no sul da Ásia, como as Filipinas, né? Até em razão da mudança política que houve lá. E todos eles ajoelhados, com o rosto em terra, braços esticados, em sinal de devoção ao grande condutor do tal mundo livre, os Estados Unidos. É essa a ideia que prevalece. Então, não é difícil imaginar que as pessoas associam essa crendice à defesa da liberdade, da democracia, da liberdade econômica, não só política. E o contraponto é exatamente o BRICS. É exatamente a construção de um bloco que não tem os Estados Unidos. Nem como protagonista, nem como condutor, nem como integrante. Mas olha, aceitaram o Irã. O que essas pessoas entendem do que se passa no Irã? Por que quando o Mossadegh foi derrubado, ele foi eleito pelos iranianos, muito antes, 27 anos antes da Revolução Xiita, por que não gritaram: mas os Estados Unidos estão atacando um princípio basilar da liberdade e da democracia, um governo eleito? O Reino Unido e os Estados Unidos estão derrubando um governo porque ele quer nacionalizar a produção e exploração de petróleo e a venda de petróleo no Irã. E fizeram isso, derrubaram, sem nenhuma preocupação em que aquilo fosse notado, nenhuma preocupação. Como se ungidos, como se portadores de uma autoridade moral permanente que lhes dá o direito de derrubar governos onde bem entenderem. Essa é a ideia. 20 anos antes, fizeram isso na Nicarágua, para defender as plantations, a exploração de
colocando nos termos adequados, corretos, historicamente corretos, de escravos assalariados. E aí um sujeito se levanta, armas velhas, recursos parcos, pouca gente. E durante 7 anos ele segurou e enfrentou as forças dos Estados Unidos que ocupavam a Nicarágua. Sandino foi morto. Morto por uma família de ditadores que ficou no poder até de lá ser apeada. Aliás, junto com Reza Parlev, em 79, a família Somoza. Eles mataram, com autorização dos Estados Unidos, com apoio dos Estados Unidos, com a concordância dos Estados Unidos, e instalaram uma ditadura brutal, com apoio dos Estados Unidos, com a concordância dos Estados Unidos, até a muito pequena Granada, né? Até lá os Estados Unidos promoveram um golpe de Estado. E não é coisa do passado. Há 9 anos fizeram isso na Ucrânia. No ano passado fizeram no Paquistão. Onde está Irã Khan? Quem derrubou Irã Khan? Um consórcio de parte do judiciário com as Forças Armadas do Paquistão. Quem organizou, financiou e deu motivo para essa gente fazer isso? Os Estados Unidos. Porque o Paquistão estava se tornando centro de investimento da Índia. Da China. A Índia até chiou, reclamou, achou que era perigoso ver um crescimento econômico do seu rival da história recente, que é o Paquistão, porque antes era tudo o grande subcontinente indiano, né? No sul da Ásia. Com a independência, os dois países estão firmados, Índia e Paquistão, 3 guerras entre eles, e a China, que tem algumas diferenças históricas também com a Índia, passou a investir pesado no Paquistão. Os Estados Unidos foram lá e derrubaram o Irã Khan e colocaram um governo pró-ocidental. Mas, quando governos títeres, governos fantoches são instalados na África, como na África Ocidental, e há uma revolução que derruba esse governo fantoche, mero procurador de interesses da França, toda essa imprensa que fala em mundo livre, valores democráticos, viva o Ocidente, rendamo-nos à autoridade moral histórica dos Estados Unidos, sai gritando: golpe, golpe, estão instalando uma ditadura no Nigéria, em Burkina. Fizeram o mesmo com o Thomas Sankara. Talvez o maior revolucionário da África pós-período colonial. Revolucionário. Em 4 anos o sujeito transformou um país. E foi morto pelo Ocidente. Com as claras digitais norte-americanas e francesas no seu assassinato. E a recuperação do domínio econômico sobre o lugar. Isso se arrastou até 2016, quando houve outro levante popular, e agora outro que leva, no caso de Burkina, o Traoré ao poder. Tão jovem quanto era o Sankara quando comandou a Revolução de 83 a 87. Eles não param. A América e os Estados Unidos, no dizer de um pensador, são coisas distintas. A América
foi a formação daquela sociedade civil, que desapareceu. A sua base, principalmente no Nordeste, no Norte, que, por exemplo, nunca admitiu em seu território escravidão, ao contrário do Sul, que teve outra formação, outra base histórica. Aquela base que era primordialmente calvinista, e dos puritanos, mas também quakers, etc. Aquela base desapareceu. Eles estão lá, indivíduos, grupos, mas como base de uma organização social, de uma sociedade civil, isso desapareceu. Sendo sucedida essa base por um utilitarismo que levou a uma política imperial que deu saltos no seu alcance com as duas guerras mundiais, porque o enfraquecimento da Europa nas suas guerras internas leva ao aparecimento mais rápido, porque mesmo no século XIX, você pega o Marx já dizia, é inevitável, os Estados Unidos se tornarão o grande próximo império, superarão o Império Britânico. Isso era uma conclusão quase aritmética. Potencial econômico, capacidade industrial e poderio militar crescente. Isso no século XIX. Ninguém nem imaginava o nível que esse poder alcançaria no século XX. Infelizmente, a América foi substituída pelos Estados Unidos nesse conceito desse pensador. São coisas distintas. E o Brasil, a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul posteriormente. Alguns anos depois, no início era só BRIC. E aí os caras falam lá do O'Neill, né? Jim O'Neill, ele que inventou os BRICS. Ele pariu os BRICS. Não. Não, ele criou o acrônimo com base ali em países que ele via como economias que iriam se desenvolver fortemente no século XXI. E citou inicialmente 4. Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, já como grupo organizado, em 2006, posteriormente com a entrada da África do Sul, aí entra o S, lá do South Africa, BRICS. Ah, mas não é uma reunião de caráter aduaneiro, ainda bem. Nem há fronteiras comuns para isso, né? A não ser entre Rússia e China e Índia. Não é essa a ideia. A ideia é que esses países que percebem que são constantemente empurrados para a margem da história, tratados como periféricos, decidem mostrar o seu poder econômico, demográfico, político. Então não foi o Jim O'Neill que inventou esse troço. Ele percebeu, esses países aqui estão num rumo diferente. E aí ele chama de BRIC. Né? Mas ele não tem a ideia. A ideia que leva à organização desses países. Ele não tem essa ideia. Essa é uma decorrência de interesses comuns. E que fatalmente levarão à formação de um bloco, aí sim, político, mais do que comercial, econômico, com interesses comuns. O problema é que, na medida em que esse bloco é afrontado na sua liberdade, no seu direito de existir como bloco, de estabelecer ali, nós temos interesses comuns em tantas áreas, podemos trabalhar com cúpulas permanentes, rotineiras, regulares, cúpulas regulares com
definição de políticas comuns e até com a instituição de algo comum, um banco de desenvolvimento. Esse nome não veio, que nome bonito, Novo Banco de Desenvolvimento. A ideia é essa, banco que financie desenvolvimento em países pobres. E aí, é a afronta. E o que está por trás da afronta? A ideia de que um acontecimento desse nível, que, por exemplo, coloca no mesmo bloco dois países que até há pouco tempo trocavam tiros na fronteira, como China e Índia, e que juntos têm 2 bilhões e 800 milhões de pessoas. 2 bilhões e 800 milhões de pessoas. Só nesses dois países. E um em breve será a maior economia do mundo e o outro em breve será a terceira maior economia do mundo. Hoje é a quinta, que é a Índia. E aí param de trocar tiros. E essa troca de tiros era vista com muita satisfação por esse centro ocidental de poder. Que olhava, que ótimo, que briguem bastante, que não se entendam. Quem sabe até nos convidam como mediadores. E de repente esses países estão juntos. E a maior, ou uma das maiores, a segunda maior ou primeira maior, porque é pau a pau, superpotência nuclear da história, que é a Rússia, com desconfianças, desentendimentos e também troca de tiros na fronteira com a China. E hoje falam chineses e russos que a sua aliança não é mais uma aliança provisória, eventual, circunstancial, ditada pelos acontecimentos. É uma amizade incondicional. E aderem os sul-africanos, com a maior economia africana, embora considerando todos os critérios, né? Não só o PIB, porque aí você vai falar na Nigéria, mas considerando poder de produção, distribuição de renda, renda per capita, porque a Nigéria tem mais habitantes que o Brasil, né? Então, para ela, ter uma renda per capita aceitável é mais difícil do que para a África do Sul. A Nigéria, a população nigeriana passou do Brasil já. País que tem um crescimento demográfico elevadíssimo. E, de repente, tudo isso é feito sem autorização. Sem que o império diga, podem fazer esse movimento, não me incomoda. Está tudo sob controle. Porque ele sabe que não tem controle e jamais conseguirá ter sobre a Rússia e sobre a China. E vê uma aliada importantíssima como a Índia superar diferenças com a China. E vê a maior economia e o mais importante país da América Latina juntar-se a esse grupo. A América Latina, que é vista como um quintal periférico, como uma região que não deve ter opção que não seja levar em consideração como parâmetro de suas decisões em política internacional os interesses dos Estados Unidos, como se fosse um destino irrecusável. Por isso, a ilha que fica a algumas milhas e que não se insere nessa ideia, nesse conceito, tem de ser tratada como pária, exportadora de terrorismo, cercada, estrangulada, moída. E a imprensa brasileira reproduz essas bobagens
Como lá a gente sempre cita, porque aquilo é escandaloso, né? O Libération. E mais escandaloso ainda, vale repetir pela enésima vez, porque teve Jean-Paul Sartre um dia como editor-chefe. E hoje é um grupo de jornalistas trabalhando para um bilionário que sai dizendo que o governo brasileiro é uma decepção porque não se curva ao que é ditado pelas potências ocidentais e que isso é inaceitável, que o Brasil não pode fugir ao papel de servo dos Estados Unidos e das ainda orgulhosas, porém decadentes e empurradas para a condição de estados vassalos, nações da Europa Ocidental, que cospem na própria história, que cospem nos próprios valores. E a imprensa brasileira reproduz isso como reproduz o noticiário daquela porcaria que virou o Washington Post, o New York Times, a CBS, a CNN americana, que são panfletos ricos, milionários, influentes, historicamente poderosos, porque construíram essa importância. Mas até nisso haverá essa reprodução colonial, neocolonial, reproduzindo a opinião alheia sobre um tema internacional caro ao Brasil, além das questões internas, né? Se eu gosto do governo, estar no BRICS é maravilhoso. Se eu não gosto, é uma porcaria. E os que antes achavam uma porcaria passam a achar maravilhoso. Esse ambiente infantil, que tudo bem, pode ser observado na conversa em torno da mesa do boteco. Mas no rádio, na televisão, nos jornais, é deprimente essa decadência, porque é uma decadência intelectual e moral. Então, é preciso que as pessoas acompanhem o noticiário, entendam o que está acontecendo, porque vai mexer com a vida de todo mundo, mas que busquem muita informação para que criem filtros, defesas, antídotos à mentira institucionalizada. Ronald.